Olha, o livro Negro no Futebol Brasileiro, ele é muito importante, primeiro porque ele te fotografa e te explica uma época do futebol e ele não fica limitado a essa questão do futebol. Ele mostra como era a sociedade brasileira na época, né? Como a sociedade se desenvolvia, como era o comportamento e se hoje, se no Brasil do século XXI, a gente ainda tem um combate permanente à segregação racial, ao racismo, à perseguição que muitas vezes os negros são vítimas por parte do poder público, né, das autoridades policiais, a leitura de um livro como esse, ela é ilustrativa. Nada começou de ontem para hoje. Vivíamos uma época onde havia um racismo institucionalizado. O negro, ele não entrava nos clubes de futebol, nem como público sócio, nem como elemento que poderia entrar pela porta social do clube. Isso valia para clubes como o Flamengo, como o América, como o Fluminense, mas também para o Grêmio, né, para o Atlético, etc. É um livro de um jornalista, promotor das questões populares no Brasil, que é o Mário Filho. Muito, assim, talvez tinha uma certa noção de que o Brasil poderia construir a sua identidade por meio do futebol, o Brasil como uma nação nova. Até então, entendia-se que futebol era um programa praticado por brancos da classe alta, da elite da cidade do estado do Rio de Janeiro. Bangu, Vasco e São Cristóvão quebram esse preceito, aceitam o negro de uma forma muito natural, fazem com que o negro jogue nos seus times, e aí você começa a ter aquilo que é um espírito de qualquer esporte que hoje a sociedade muito luta, a inclusão. Devemos ser sempre uma sociedade inclusiva, não uma sociedade exclusiva. Naquela época, isso foi quebrado por Vasco, Bangu e São Cristóvão, Vasco com mais visibilidade, e o livro retrata isso, mostra a origem de tudo isso. Caminha Pelé, chutou, gol! Ele começa novamente a falar, vocês podem confiar, eu sou o herói sim. Quando a gente fala de contribuição negra, a gente está falando de uma cultura, de um conjunto cultural. Ele era bonito, esse futebol era bonito, ele era artístico, né, por ser negro, por causa do conjunto, do legado, da herança que esses negros traziam para o futebol, porque eles traziam junto também aquilo que fazia bonito o samba, a capoeira, né, a umbigada, o batuque, o ritmo, o bailado. Então, na verdade, esse negro, ele trazia um ritmo para dentro do futebol. Quando o futebol era um futebol de brancos, era como se fosse um futebol inglês e britânico. Quando o futebol se tornou mestiço, é como se passou a ser o futebol brasileiro. Então, é como se o negro e o mestiço brasileiro tivessem dado a contribuição de fazer do futebol brasileiro um futebol diferente dos demais. Só penso que o futebol, principalmente no Brasil, né, que o Brasil representa o mundo, né, é o melhor futebol, ele, né, os negros têm uma contribuição muito grande, que não deveria ter essa diferença. Os negros tiveram contribuição, né, os brancos tiveram contribuição, mas infelizmente tem. Né? Olhando do ponto de vista de décadas após a publicação do livro, ele tem alguns problemas, porque assim, se você deposita e diz que o nosso futebol é diferente, porque o mestiço e o negro, ele inventou uma maneira de jogar que seria irracional, mais primitiva, irreverente, né, irresponsável. Você não vai querer que a nossa política seja assim, que a nossa ciência seja assim, que a nossa educação seja assim. Então você vai depositar, né, essas qualidades, que seriam as qualidades típicas do mestiço, segundo o livro do Mário Filho, somente num local reservado, que seria talvez nas artes e nos esportes. Então isso foi visto depois, né, que poderia ter um certo racismo embutido, latente, nesse tipo de narrativa, né, que está contida no livro do Mário Filho. Isso a gente vê explicitamente a mão de obra negra sendo usada nos gramados e fora deles nas pirâmides de importância dentro do futebol, ela é muito escassa. Então a gente vê poucos profissionais trabalhando no futebol que são negros, né? Como treinadores, dirigentes,
conselheiros, presidentes dos clubes, presidente das federações, árbitros de futebol. Então ele é ainda muito restrito, esse poder dado ao negro. Agora, atente para um detalhe, você ainda tem muitos poucos técnicos negros de futebol no Brasil. Isso é uma coisa que os negros ainda não conseguiram entrar nesse campo. Acredito, sinceramente, que tenha negros capazes de exercer a profissão de técnicos de futebol no Brasil, mas eles não conseguiram até hoje ganhar espaço. Se você olhar as equipes da Série A do futebol brasileiro, tirando o Botafogo, que é treinado pelo Jair Ventura, não me ocorre nenhuma outra que seja dirigida por um negro. O Andrade foi campeão brasileiro pelo Flamengo e depois, jogador, mas foi campeão brasileiro também como técnico e depois não conseguiu. O Cristóvão trabalhou durante um tempo, mas o percentual é muito pequeno. Cargos de direção, técnicos de futebol, diretores de clube, aí já começa a complicar mais. Aí eu não sei, pode ser duas coisas aí. Uma pode ser uma questão pura e simplesmente do preconceito mesmo, de você discriminar, de achar que não tem posição de comando. A outra pode ser uma questão de base. A autoestima desses ex-atletas que de repente querem se tornar técnico, querem virar dirigente, ela foi minada desde a infância. Então passou a adolescência assim, foi para o time de futebol assim, às vezes nunca teve a braçadeira de capitão, não é porque o técnico não queria dar a ver, porque ele não tinha essa liderança, porque foi minada lá embaixo. Então, muito nesse sentido. Às vezes as pessoas no Brasil, assim, da minha raça, da raça negra, às vezes já nem se candidatam a algumas coisas porque acham que já não vão conseguir, que talvez não vão ser aceitam, talvez a cultura que a gente vem tendo desde criança, na escola, no dia a dia, tem te mostrado que esses cargos de liderança não são para nós, né? Tu cresce com isso e aí às vezes as pessoas não... às vezes até abre vaga e as pessoas não vão nessas vagas porque acham que não vai ser aceita. Talvez o interesse, pela dificuldade, muitos perdem o interesse em estudar, em se formar, em se capacitar para ser um grande treinador, né? Pela dificuldade acaba desistindo, né? Mas eu acho que poderia ter muito mais. Agora, dirigentes de futebol, geralmente, são cargos amadores. Estou falando de dirigentes amadores, são cargos amadores. E esses amadores, geralmente, são pessoas que têm dinheiro. E, geralmente, quer dizer, os negros que têm dinheiro no Brasil são poucos, comparado com o universo branco. São poucos. Então, geralmente, os sócios dos clubes de futebol, você pegar o quadro de sócios desses clubes de futebol, que são clubes populares, mas o quadro dos membros, o quadro social, é majoritariamente branco. Eles são brancos. Então, dificilmente você vai surgir um dirigente negro. Pode surgir, seria bom que surgisse, né? Mas vai ter preconceito. Não tem a menor dúvida que se surgir, ele vai muito bem até o momento em que aconteça alguma coisa que você é alvo de crítica, você vai criticar usando a questão da raça. Lembro bem, quando estava na Alemanha ainda jogando, um colega meu alemão falou para mim, pô, Tinga, a gente vê o futebol brasileiro, os melhores jogadores, aquela mistura, a maioria negros, outros misturas, e falou de vários nomes, Pelé, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Rivaldo, Romário, todos que foram os melhores do mundo hoje, Neymar, com certeza vai ser um dos melhores do mundo. E ele me falou naquela época, mas quando a gente olha o jogo, a gente não vê um treinador negro, a gente não vê um dirigente na tribuna lá de terno e gravata, negro. E isso me chamou a atenção e eu falei, eu quero ser isso. Eu dou até o exemplo negócio da mulher. A Patrícia Amorim no Flamengo, quando alguém criticar, fala assim, aquela mulher. Ninguém fala assim do Bandeira de Mello, aquele homem. Você não fala aquele homem, fala o presidente, não sei o que e tal. A Patrícia era aquela mulher. Pô, aquela mulher, entendeu? Então aconteceria o mesmo se fosse um negro dirigente. Ele tinha a posição, vira presidente do clube, tá indo bem, tá maravilha e tal. Começa as críticas, aquele negro, aquele não sei o que, aí pode ser macaco, aí vem o racismo, aí ele aparece. Felizmente, eu hoje estou nesse papel de dirigente e quando eu fui campeão, recebi um monte de mensagem e numa dessas mensagens um amigo meu falou, pô, parabéns, seu primeiro negro e ainda dread, né? Brincou, né? Manager dread, né? Ao mesmo tempo que eu fiquei feliz com essa mensagem, isso me mostrou que eu não deveria ter essa... dirigente negro, dirigente verde, dirigente amarelo, não deveria ter essa divisão, né? Mas por não ter muitos dirigentes no cenário,
acabou tendo. Então hoje a gente quebra alguns paradigmas, né? Além de negro, com cabelo dread, que foi uma das coisas que antes de trabalhar no Cruzeiro, tive outro clube que conversou comigo e brincando, mas querendo dar um recado, um dos dirigentes falou, pô, mas tu deveria cortar o cabelo, né? Então, isso foi mais uma das coisas. Aí eu brincando, eu devolvi para ele, pô, você quer meu cabelo ou quer meu trabalho, né? Então, brincando, a gente também dá as respostas. Sinceramente, eu não sei se há uma resistência, uma desconfiança, se não há uma qualificação. Acredito que ainda falte o hábito de se olhar para aquele profissional negro como treinador e dar a ele um espaço e ter a devida paciência e tolerância. Talvez seja essa a explicação, mas tenho certeza de que você tem profissionais na área de treinador de futebol, no campo, como profissionais de futebol, que poderiam estar ocupando espaços maiores. Quando a gente estava na final, aqui, né, contra o Flamengo, eu era o cara mais nervoso e ninguém entendia nada, né? A diretoria fala, pô, Tim, você já ganhou tudo, você ganhou em todos os clubes que você for, você ganhou, e tu tá nervoso, e as pessoas não entendiam por quê. Talvez eu vou estar revelando aqui agora. É porque eu sabia que eu tinha que afirmar essa posição. Isso é uma coisa que a gente cresce também. Pô, você é negro, você vai para uma área diferente, você tem que afirmar que tu não sabe se vai ter de novo. Isso também é inerente, não podemos esconder. Quando o negro vai para uma posição acima, talvez as oportunidades não são a mesma que todos. Não pode errar duas, não pode errar uma. O caminho é esse, é combater, é não abaixar a cabeça, é buscar o mérito, é ocupar os seus espaços com excelência, como fizeram os primeiros negros jogando futebol. Todos eles foram abrindo caminho porque eles trouxeram excelência para o jogo de futebol, o que à época deixou muito branco perplexo. Isso é uma das coisas que eu falava aqui para o diretor de comunicação, para o Guilherme, para todo mundo. Eu falava, eu quero ganhar de sapato, né? Eu quero ser campeão no campo de sapato, não de chuteira. 70 anos depois do livro do Mário Filho, nós podemos dizer que, acima de tudo, a grande novidade no futebol, né, é a inconformidade dos jogadores negros com o racismo. Eu acho que tem uma coisa boa, ele está deixando de ser velado para ser explícito. E acho que tem uma coisa melhor ainda, ele não passa desapercebido. Ele provoca reação, ele provoca discussão. Acho que não é só no futebol, é na sociedade. Se você conversa com um homem comum que não seja esportista, todos eles certamente terão um caso de racismo para contar, um olhar, uma bolsa que foi segura porque vinha um negro na sua direção, mas a sociedade está se transformando, você não pode negar isso. Essa coisa do racismo, infelizmente, insiste em aparecer em qualquer segmento da nossa sociedade. Impressionante. Macaco. Falou bem claro esse macaco. Não chegou a falar nada mais, só falou macaco. Foi quando eu olhei, foi quando eu fui em cima do juiz reclamar. Eu tenho a sorte de ser uma pessoa conhecida, né, de ser uma pessoa blindada pelo futebol, e mesmo assim não fiquei imune, né? Então, a sensação é sempre de derrota, sabe? De tristeza, porque você só quer ser tratado como os outros, né? Não com inferioridade, não com pena, nem com vantagens, privilégios, igual. É uma sensação inexplicável, porque eu vi o que o Aranha passou, a gente vendo, você já sofre, mas você não tem a noção quando é com você. No meu caso deu tanta repercussão porque eu acho que no esporte eu sou um dos poucos que sabe falar sobre o assunto, que tem conhecimento sobre o assunto, que se informa sobre isso. Então, foi bom porque aconteceu com uma pessoa que tinha o que falar. Mas o que me marcou mais foi quando eu cheguei em casa, minha esposa com as minhas filhas, aí minha filha menor falou pra mim, Rainara, falou assim, papai não é macaco não. Aquilo ali realmente cortou meu coração. Estudar a educação, melhorar a educação, dar as mesmas condições, na verdade, né, seria.
dar as mesmas condições para que todo mundo tenha o mesmo ensino, tenha a mesma formação e lá na frente possa, no mínimo, largar na corrida igual. O longo silêncio que esses jogadores tinham se sujeitado perante o racismo acabou. Né? Então, hoje, quando os jogadores, né, sejam eles o Aranha, seja eles o Daniel, seja eles quem for, dizem não aceito mais e reclamam, mesmo quando a gente sabe que as direções dos clubes, das federações, das confederações não gostam disso, eles não querem que o racismo apareça, mas os jogadores têm muito claramente se levantado e dito com clareza, houve um ato racista. Né? E eu não quero me calar perante o ato racista. Né? Essa é a grande novidade. Esse é um grande ponto aí. Né? Sem dúvida nenhuma, essa natureza de apontar o ato racista como um ato doloroso, um ato que é cruel e que causa dor, é a grande novidade. O racismo não é uma coisa, ninguém nasce racista, é uma coisa que você aprende. Também que você aprende a ser racista, você pode aprender também a não ser racista. Respondi para ela, papai não é macaco, papai é negro, com muito orgulho. E é assim que o papai vai encarar a vida, é assim que eu vou ensinar para os meus filhos. Acima de tudo, respeito ao próximo, amar o próximo e a educação que eu sempre tive.